gostava de saber o que é que o Sr. Mário Augusto tem a nível de opinião sobre o nosso cinema, o cinema nacional. Cinema português? Sim. É fraquita. Não, é assim, há coisas. Nós sempre bebemos demasiadas influências exteriores. Primeiro, no início do cinema mesmo, especialmente os franceses, o cinema europeu em particular, mas até os anos 60, princípio dos anos 70, a França era a grande referência cultural para os portugueses. Nós na escola éramos obrigados a falar mais ainda francês do que português, do que inglês. Os livros havia sempre uma grande influência do mundo francófono na nossa cultura. E sempre foi quase sempre assim. No cinema, nós nunca tivemos uma identidade própria, ao contrário dos franceses. Os franceses criaram essa nouvelle vague, por exemplo, uma coisa engraçada, e o cinema sempre teve uma influência muito grande em todo o desenvolvimento cultural francês e da Europa em geral. Por exemplo, o Maio de 68, não sei se já ouviram falar, que é uma revolta dos estudantes, começou, não há uma relação causa e efeito, mas começou por causa da demissão do diretor da Cinemateca Francesa. Então os jovens estudantes na altura, que andavam chateados com tudo, então tiraram o senhor, vamos fazer embora. E vieram para a rua para se manifestar contra a demissão do diretor da Cinemateca, para verem a importância que tinha para a comunidade estudantil o cinema e a arte de contar filmes e expressar o filme. Sempre houve uma grande relação entre a cultura e o cinema em França. Nós aqui nunca tivemos, infelizmente. Primeiro, porque fomos sempre um país muito pobre. Segundo, porque estivemos muito desinteressados na cultura, toda a vida. E terceiro, sempre fomos muito permeáveis à ação dos outros que nos rodeavam. O cinema francês, de certa forma, no início, no tempo do mudo, por exemplo, o primeiro cineasta português que existiu, que se chama Aurélio Paz do Reis, a primeira pessoa a filmar, contar histórias, começou a contar histórias em cinema porque tinha lido revistas francesas que davam conta do início do cinema em França, em 1894, e foi a correr de comboio lá tentar comprar uma máquina de nomear. Esse senhor chamava-se Aurélio Paz do Reis e era de Porto. Depois, nos anos 40, o nosso cinema, com aquelas comédias do Evaristo tem que buscar disto e aquelas coisas que nós vimos no cinema e que ainda dão na televisão e nós divertimos imenso, tipo Malucos do Riso, aquilo, essencialmente sofre grande influência das comédias ligeiras americanas